Olá a todos, aqui é o Musco e você está ouvindo Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Hoje vamos falar sobre poderes em Savage Worlds, pensando em magia, pensando em um cenário de fantasia medieval clássica. E o objetivo desse episódio vai ser explicar as regras básicas e dar dicas aí para o uso de poderes, de magia em Savage Worlds. E esse vai ser ideal para você, jogador que está começando a jogar o sistema, está começando a aprender o sistema. E se você conhece já bastante de Savage Worlds, passe esse episódio para um colega aí que está aprendendo a como usar as magias em Savage Worlds, que eu acredito que vai ser bastante útil. Bom, para começar, pessoal, todo personagem de Savage Worlds que sabe magia, ele vai ter duas coisas. Ele vai ter um antecedente arcano, que explica qual é a fonte de poder mágico desse personagem, também descreve certas características da magia que aquele personagem usa, e uma perícia arcana, tá? Que ela é associada ao antecedente arcano. Então essa perícia arcana ela difere de um antecedente arcano para outro, né? Então, por exemplo, o mais básico que a gente pode falar aqui é o antecedente arcano de magia, de um lado, né? E do outro lado, o antecedente de arcano de milagres. Qual que é a diferença aqui? O antecedente arcano de magia, ele está associado à perícia arcana conjurar, e o antecedente arcano de milagres, ele está associado à perícia arcana de fé. Essas perícias arcanas, elas não têm só o nome diferente, né? Elas, claro, elas têm um motivo narrativo diferente, né? A fé aí está ligado a que esse personagem, que é um clérigo, né? Ele usa a associação dele com deuses para poder fazer essa magia, e o mago, né, ele conjura a magia com sua sabedoria arcana, né, com as suas práticas arcanas. Mas também essas perícias elas podem estar ligadas a diferentes atributos, né? O que acontece em Savage Worlds é que o atributo ele limita o seu avanço de uma perícia, né? Então, por exemplo, a perícia de conjurar está associada à astúcia. Então, quando o seu personagem vai aumentar a perícia de conjurar, se for menor ou igual à astúcia do seu personagem, né, você gasta um ponto somente. Se a sua perícia passar o atributo, né, por exemplo, se o mago for querer ter um conjurar em D10, mas a astúcia do personagem é D8, essa compra do D8 para o D10 vai custar 2 pontos, porque passou aquele atributo, né? É assim que a perícia é linkada com o atributo em Savage Worlds. Então, no caso do mago, vai ser associada à astúcia. No caso de um clérigo, por exemplo, vai ser associada ao espírito. Então, vamos começar dizendo que você fez um personagem que é um mago, tem um antecedente de magia e tem uma perícia arcana que chama conjurar. Como é que seu mago faz magia em Savage Worlds, né? Primeiro, você vai escolher um alvo que esteja dentro da distância da magia, né? Algumas magias têm distância de toque, outras magias têm distância maior, né? De 6 quadrados, 12 quadrados, dependendo das características da magia. A gente pode conversar sobre isso mais tarde. Depois de escolher esse alvo, o jogador faz uma rolagem da perícia arcana junto com o dado selvagem. Lembre-se, né? Sempre que você rolar uma perícia, se o seu personagem é uma carta selvagem, e vai ser, porque personagens de jogadores são cartas selvagens, você vai jogar o dado da perícia e o dado selvagem, né? Tendo um valor menor do que 4, né? Então, número 1, número 2 ou número 3, você vai falhar em conjurar essa magia como mago. Aí o que acontece, né? A magia não sai, então seu personagem falha, e você também gasta um pontinho de poder, né? Esse pontinho de poder, ele representa o mínimo de gasto aí que o seu personagem está usando dos pontos de poder dele para gerar esse efeito mágico, mesmo que falhar, né? Se passar de 4, se for igual ou mais de 4,
aí você tem que gastar o custo de poder daquela magia que você vai usar, né? E você pode aí desencadear o efeito completo dessa magia. Aí, dependendo da magia, e tem que olhar magia por magia, né? Dependendo da magia, se tiver uma ampliação, ou seja, tem um valor de 8 ou mais no dado, podem ter efeitos a mais, certo? Aí eu acabei de falar para você sobre pontos de poder, né? Que você gasta 1 se você falhar na sua conjurar a magia, e você gasta mais, né? Se você acabar realmente conjurando essa magia de ter um sucesso na sua conjuração, né? O que são os pontos de poder? Ponto de poder, ele é a mana. Assim, para explicar para você de uma forma mais simples possível, é a mana do seu mago, do seu clérigo em Savage Worlds, né? Ele tá aí para limitar o uso de magias durante o jogo. Pensa assim, se você já jogou D&D, né, tem aquelas magias por dia aí, né? Se não for um truque, por exemplo, né, vai ter um número de magias que você pode fazer por dia. Esse número de magias, ele é um limitador de quantas vezes cada personagem vai usar um poder, né? Aqui em Savage Worlds tem um limitador diferente. São os pontos de poder. Magias mais poderosas, elas vão pedir um gasto maior de ponto de poder, então você pode fazer menos magias, né, por dia aí, se você pensar, né? E magias mais comuns vão gastar menos pontos de poder. Então vamos fazer alguns exemplos aqui, né? Imagine que Turgon, o mago elfo, levanta sua mão e conjura uma bola, uma esfera elétrica e lança no seu inimigo. O jogador vai fazer um teste de sua perícia arcana conjurar, que tem um D8. Rola o dado e tira 5 no D8 e 3 no dado selvagem. 5 no D8 é um sucesso. Então o jogador vai gastar 1 ponto de poder e causar 2d6 de dano no alvo. Esse foi um exemplo da magia chamada raio. Você vai ver a magia chamada raio, que é uma magia bastante utilizada em qualquer RPG, né? E ela não diz que o personagem usa uma esfera elétrica, tá certo? Ela diz aqui que o raio pode ser qualquer tipo de energia, qualquer tipo de manifestação. E a gente vem para uma coisa importante do Savage Worlds, que diferente de outros sistemas, as magias elas não têm uma grande lista de magias explicando como cada uma das magias funciona. Ela tem magias abrangentes e aí fica na conta do jogador de criar como essa magia aparece no mundo, certo? Então eu dei um exemplo aqui de Turgon, o mago élfico, que usa uma magia de uma bola elétrica, né? Mas depois, num outro dia, Turgon está caminhando pela floresta e vê um ser feito de gelo. Esse ser feito de gelo olha para ele, toda a floresta ao redor começa a subir essa neblina e a temperatura baixa, e Turgon sabe que ele precisa se defender, pelo menos lançar uma magia antes de se esconder. Turgon então levanta agora as 2 mãos ao alto, a ponta de seus dedos começa a ficar vermelha e vermelha ao ponto que se tornam em chamas. Então ele bate as 2 mãos juntos e de sua mão sai uma torrente de chamas que derrete seu inimigo. Turgon continua tendo um dado D8, né, da perícia arcana. E o jogador vai rolar o dado, tirou um 9 no D8. Como que tirou um 9 no D8? Primeiro valor de D8 saiu um 8,
é uma explosão. Toda vez que tem uma explosão em Savage Worlds, a gente joga o dado novamente. O próximo D8 cai um valor de 1, né? O dado selvagem caiu só um 5. Então foi um sucesso novamente e agora com ampliação. O uso dessa magia vai custar 1 ponto de poder e vai causar 3d6 mais 2 de dano. Por que será que está causando um dano diferente, sendo que o custo de poder foi o mesmo? Essa magia que eu descrevi agora, ela também é uma magia de raio. Só que a manifestação dessa magia é bastante diferente do raio anterior, que foi uma bola elétrica. Uma coisa que é importante levar em conta, jogador, é que Turgon, que eu já expliquei aqui, ele tem duas magias. Uma, essa bola elétrica, e outra essa rajada de fogo que sai de suas mãos, né? As duas são o mesmo poder, raio. No entanto, porque são manifestações diferentes, o jogador teve que comprar esse raio 2 vezes. Então, na ficha de Turgon tem 2 entradas de raio. Um está escrito bola elétrica e o outro está escrito rajada de fogo. Magias diferentes, tá ok? Turgon viu essa criatura de gelo e ele tem conhecimento arcano de criaturas o bastante para saber que utilizar fogo seria mais efetivo. Como a manifestação da magia de Turgon agora não é mais elétrica, ela é de fogo, e ela acaba atingindo aí a fraqueza dessa criatura de gelo, então o efeito da manifestação ele é traduzido na mecânica do jogo e se adiciona mais 2 de dano. Olha só que legal. Então, dependendo da manifestação de como a magia ela se manifesta no mundo e o tipo de energia que ela produz, da forma que ela produz essa energia, pode ter um bônus ou uma penalidade no dano. Se causar aí um efeito maior no dano, dá mais 2 de dano. Mas, se fosse, por exemplo, uma magia de gelo contra uma criatura de gelo, talvez ela daria menos dano. Ela daria menos 2 de dano. Agora, e sobre o 3d6? Eu não tinha feito um exemplo anterior da bola elétrica e ela causou 2d6. Por que causou 3d6 agora? Bom, se a gente olhar na descrição do poder de raio, a gente vai ver que uma ampliação causa 1d6 a mais, causa 3d6 de dano. Dependendo do grau de sucesso na rolagem da perícia arcana e da interação com a manifestação da magia e o alvo, né, e também as situações do ambiente, o efeito dessa magia pode ser bastante diferente. E é assim que o Savage Worlds trabalha para criar infinitas magias, sendo que, na verdade, no livro só tem um poder só. E você, jogador, quando você for jogar Savage Worlds, criar o seu personagem, essa é a mentalidade que é melhor ter, né? Pense assim, o Savage Worlds tem infinitas magias. Vai depender da sua manifestação. E a manifestação da sua magia, ela não precisa ser só ali narrativa. Ela pode ter, sim, e vai, em vários casos, ter um efeito mecânico. Então, pode ser tão interessante quanto os tomos e tomos de magia que a gente acha num sistema tipo Dungeons and Dragons. Antes de eu continuar a explicar como funciona a magia em Savage Worlds, eu gostaria de contar para você uma história. Eu tenho um colega que se chama John, né? Eu estava explicando para ele como é que funciona o Savage Worlds, e aí cheguei nesse ponto de como é que funciona a magia, e estava falando sobre as manifestações e mostrando os poderes, né? E ele me contou uma história que eu acho que é muito interessante, e eu fico imaginando aqui que deve acontecer com outros jogadores. Ele estava jogando em uma mesa de D&D, quinta edição, né? E ele teve a ideia que ele queria um personagem que tinha... É um personagem arcano, né? Eu não me lembro a classe, mas era um personagem arcano. E ele queria que esse personagem tivesse tudo a ver com rochas. E ele procurou no livro básico, em outros livros suplementares, por magias aí que tivessem a ver com rochas, porque ele queria que o personagem dele pudesse manipular as rochas.
E o que ele disse para mim é que foi um desafio muito grande, porque as magias que tinham a ver com rochas, elas não eram assim, de um jeito de dizer, as melhores magias, né? E aí chegou um momento que ele teve que acabar mudando de ideia, né? E ele me contou que o momento que não deu realmente mais para continuar a história, a ideia dele, foi que chegou na hora que ele podia pegar a bola de fogo e aí não tem como não pegar a bola de fogo, porque bola de fogo é uma ótima magia. Aí veja só o que aconteceu com a experiência desse jogador, e eu imagino que acontece com outros jogadores também. O D&D, por fazer uma lista de magia, ela é uma lista muito grande, mas eu acho muito difícil e eu vou assim dizer quase impossível que os desenvolvedores de um sistema fazendo magia por magia, explicando como essas magias vão ser, vai abraçar todos os casos que podem acontecer na sua mesa de RPG. Por que que o mago que manipula pedras em D&D não podia ser tão efetivo como o outro mago que manipula fogo? O que que no cenário está fazendo com que isso seja inviável aí ou menos poderoso? Não é verdade? Então, minha sugestão para você aí, minha provocação para você pensar é que sim, a maioria dos personagens arcano em Savage Worlds, se não quase todos, vão ter essa magia raio. É a magia mais básica que tem. Ela custa 1 ponto de poder, você pode pegar ela como novato. Ela é a forma mais simples de causar dano à distância. Mas não se limite a achar que só porque o outro jogador na sua mesa tem o mesmo poder, tipo raio, que você tem, que vocês dois são o mesmo personagem, que vocês dois estão usando a mesma magia. Não pense dessa forma. Na hora que você estiver jogando, escute a descrição da manifestação, do tipo de magia que o personagem da outra pessoa tem. E na hora que você for descrever a sua magia, descreva a manifestação, descreva como ela aparece no mundo, descreva como essa magia ela tem a ver com o tema mágico do seu personagem, que nem eu dei o exemplo desse arcano que tinha tudo associado com rochas, né? Poxa, todas as suas magias têm a ver com rocha. Isso vai ser bastante diferente de um outro jogador na sua mesa que é um clérigo e está usando um raio que sai do símbolo sagrado dele e causa um dano assim radiante, né? Um dano iluminado, assim, de bênção. Poxa, é uma magia completamente diferente. Só que o Savage Worlds, ele vai trabalhar com um poder só e ele vai fazer com que a narrativa expanda esse poder para fazer várias coisas diferentes. Entende? Então, não veja isso, você jogador, não veja isso como uma limitação, veja isso como uma libertação. Você não precisa ficar procurando uma lista de poderes, de magias, quais que são as melhores, né? E fica ali, né, procurando no Google, né? Melhores magias de mago, melhores magias de feiticeiro, melhores magias aí para fazer uma build, né? Poxa, Savage Worlds não tem muito disso. Você pode fazer um jogo muito estratégico, você vai sim ter combinações de poderes, você vai sim ter poderes que são mais fortes do que os outros. Mas não é assim tão detalhista quanto é um sistema de D&D, tá certo? Então vamos fazer mais um exemplo aqui. Turgon, o mago élfico, ele está andando aí numa savana, né, com a vegetação seca, e ele vê um grupo de goblins andando em sua direção. E ele decide que vai usar novamente a sua magia de fogo. Então ele levanta as duas mãos, gera fogo na ponta dos seus dedos, bate as mãos e joga aquele jato de fogo, causando assim um dano quando chega nos goblins e pegando fogo naquela vegetação, causando dano nos goblins porque o fogo está ao redor deles, né? Aí como é que vai funcionar, né? O jogador fez a rolagem de perícia arcana, tirou aí
um valor de 5, vamos dizer, né? Então foi um sucesso, causou os 2d6 de dano, mas no próximo turno também causou 2d4 de dano. Como é que funciona esse caso? Bom, o jogador decidiu que, porque a magia tem uma manifestação de fogo e porque tem uma palha ao redor pegando, que pode pegar fogo ali, o jogador decidiu colocar um modificador em sua magia. Ele adicionou a características de dano persistente. Esse dano persistente ele faz a magia custar mais 2 pontos de poder. Então o jogador vai gastar 3 pontos de poder, 1 do raio e mais 2 do dano persistente. E esse dano persistente vai causar 2d4 de dano no próximo turno. E esse é um exemplo de modificador aplicado à magia. Então, não somente a manifestação está aí para criar magias super diferentes, mas os modificadores aplicados à magia também podem fazer a magia ter um efeito diferente. Esse modificador de dano persistente, ele pode ser aí ligado a qualquer magia que vai causar dano. Ele só precisa ter aí uma certa explicação de por que esse dano está sendo causado no próximo turno. As magias de Savage Worlds, elas têm modificadores que são gerais, que podem ser associados a qualquer magia. Então, você jogador, olha aqui, antes da descrição dos poderes no livro, né, veja que tem uma lista de modificadores de poderes, que são modificadores gerais. Aí, esses modificadores, o que eles têm aqui? Tem seletivo, por exemplo, que vai causar dano somente a alguns alvos e não outros. Tem brilho ou mortalha, que além de causar o efeito da magia, também vai fazer com que o alvo brilhe, deixando mais fácil ele de ser acertado ou não, né? Então, por exemplo, aqui, vamos dizer que Torgon estava na mesma situação, ele está numa savana, com a vegetação seca, mas está de noite, e ele vê só o brilho, assim, dos olhos daqueles goblins. Mas ele agora está com um grupo, e nesse grupo tem 2 arqueiros muito habilidosos, mas que estão em dificuldade de acertar os goblins porque está de noite. Então Torgon vai agora fazer a sua magia de fogo, ele bate as mãos, acerta os goblins e ele vai colocar um modificador de brilho. E esse modificador de brilho é porque vai pegar fogo ao redor desses goblins, e conforme os goblins vão correndo na savana, vai pegando fogo onde estão passando e vai deixar muito mais fácil para os arqueiros acertar os goblins. E esse é um modificador de magia. Você não precisa em Savage Worlds ter uma magia que já faz isso como um efeito, né? Dá dano e deixa o alvo brilhante. Você não precisa. Você tem um modificador que você ativa quando você acha que é interessante, que faz sentido na sua narrativa. Tem modificadores para fazer com que o dano seja de arma pesada, que vai afetar aí inimigos que tem uma armadura pesada. Tem danos que causam fadiga e tem dano que pode perfurar a armadura. E aí tudo que fazer sentido com a sua magia, né? E aí também conversando com o seu narrador, com o mestre, você pode associar a sua magia criando ela de forma diferente. E uma coisa que é bacana, eu espero que tenha ficado claro e não ficou, eu vou dizer para você agora, esses modificadores você escolhe na hora que você vai criar a magia. Na hora que você vai jogar o conjurar, a fé ou a perícia arcana para castar essa magia. Não é na hora que você compra a magia para o seu personagem. Então você pode ter a magia raio, mas esse raio pode dar um dano contínuo. Se você colocar um modificador de dano contínuo, ele pode causar brilho. Se você colocar um modificador de brilho, ele pode perfurar a armadura se você colocar esse modificador. Então veja só, você pode também
achar que seu personagem, porque ele começou com 3 poderes, ele tem muito menos poderes do que você está acostumado em outros jogos de RPG. No entanto, em alguns outros jogos de RPG, tipo D&D, você pode ter 2 magias que são muito similares. E elas têm só uma coisinha ali que difere uma da outra. No entanto, se você pensar que você tem um raio e você pode colocar esses modificadores, né, no raio para ele agir de forma diferente, na verdade você tem uma combinação muito maior de magias que você pode usar, como um conjurador. Dá para entender? Legal isso, né? Aí, só para você lembrar, né, você jogador, quando estiver jogando Savage Worlds, tem 2 tipos de modificadores, tá? Tem um modificador geral, que você vai achar a lista antes da lista de poderes, e tem modificadores específicos de cada uma das magias. Aí, para isso, você tem que olhar a descrição de cada uma das magias. Então, como a gente está usando aqui raio como exemplo, porque raio é o feijão de arroz aí, mágico de Savage Worlds, vamos dizer, porque é a forma mais simples de causar dano à distância. Tem um modificador que ele é forte, gastando mais 2 pontos de poder, né? Você pode causar 3d6 de dano, e se tiver uma ampliação no teste arcano, causa 4d6 de dano. E eu vou dizer uma coisa para você, jogador, se você está começando Savage Worlds, saiba que 4d6 de dano é uma quantidade muito alta de dano. Você tem uma chance muito grande de derrubar aí um inimigo muito resistente. Então, para resumir, o que você precisa saber assim de básico sobre as magias em Savage Worlds é que você precisa rolar a sua perícia arcana para ativar. Se você falhar nesse teste, você vai gastar 1 ponto de poder, mesmo que falhar. Se você passar no teste, você vai gastar todos os pontos de poder associados àquela magia e ela vai causar o seu efeito. Toda vez que você fazer uma magia, você tem a possibilidade de adicionar modificadores. Alguns modificadores são gerais, que afetam todas as magias, outros são específicos e você precisa olhar, cada magia tem modificadores, e quando você olhar esses modificadores específicos, eles são utilizados somente com aquela magia, somente com aquele poder e não com outros, tá? E aí, finalmente, sempre crie uma manifestação bacana que tem a ver com seu personagem, que tem a ver com seu antecedente arcano, que faça seu personagem único, tá? Essa é a beleza aí de usar o sistema de magia de Savage Worlds. E lembre-se que a manifestação do seu poder, da sua magia, ela é única. Se você quiser uma magia similar, que tem a mesma mecânica, né? Por exemplo, do raio, que causa um raio, mas que tem aí um tipo de energia diferente, você vai ter que comprar aquela magia novamente, tá ok? E é isso então, eu espero que você tenha curtido esse episódio, você que está aprendendo a jogar Savage Worlds, realmente explore os poderes aí, explore as magias, tem muitos tipos de magia para usar, e eu espero que você se divirta muito jogando esse sistema, tá ok? Obrigado pela sua paciência, escutar mais um episódio e até a próxima.